STF deve começar a julgar hoje à tarde o destino das emendas de relator, justamente ele, conhecido como orçamento secreto. A expectativa é que o julgamento só termine na próxima semana. E isso, claro, se nenhum ministro pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar, o que interromperia a discussão até 2023. Estamos próximos aí do recesso de fim de ano. O mecanismo garantiu a sustentação política do governo Bolsonaro, foi uma moeda de troca com o Congresso, mas aliados de Lula defendem a derrubada desse orçamento secreto para facilitar as negociações com os deputados, com os senadores, reduzir o poder que hoje está ali nas mãos do Centrão. Josias falava há pouco, está com a chave do cofre. No mês passado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que o STF considere constitucionais as novas regras aprovadas pelo Congresso para o pagamento das emendas de relator. E aí, Josias, provavelmente pedido de vista, né? A pressão é grande do lado do presidente eleito Lula e do lado dos parlamentares que querem manter esse poder. Costuma-se dizer, Diego, que o orçamento federal no Brasil é uma ficção. No limite, é uma conta que se faz para saber como pendurar gastos de verdade numa contabilidade de mentira. Nesse ambiente vaporoso, a única coisa realmente sólida é esse orçamento secreto. Com mais de um ano de atraso, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar as ações que questionam a constitucionalidade do uso de verbas públicas como capital de giro nessas operações de compra e venda de deputados e senadores. Seja qual for o veredito, o Supremo não vai conseguir fechar esse balcão em que o Executivo negocia no varejo o apoio que ele precisa para aprovar os seus projetos no atacado. Isso vai continuar funcionando na gestão Lula, manejando ali o que os advogados costumam chamar de embargos auriculares, que é um tipo de recurso que é cochichado nos ouvidos dos magistrados. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco são os presidentes da Câmara e do Senado. Eles informaram a ministros do Supremo que estão preparando alterações nesse orçamento secreto, estão acenando com uma distribuição de dinheiro mais equânime, mais transparente. Com isso, eles esperam desestimular o veto judicial. Com essa mesma conversa fiada, os barões do orçamento paralelo, esse orçamento secreto, eles convenceram, no ano passado, a ministra Rosa Weber, que é relatora desse caso, a desistir de uma liminar que ela tinha baixado em 2021 para bloquear os pagamentos decorrentes dessas emendas sigilosas. A Rosa Weber recuou, no pressuposto de que o Congresso forneceria a transparência desejada, e não foi o que aconteceu. As verbas continuaram sendo distribuídas de forma opaca, criou-se a figura do agente externo. Então, no limite, uma pessoa um secretário de uma prefeitura, um dirigente de uma ONG, qualquer pessoa pode enviar um pedido para a liberação de verbas desse orçamento secreto. Sabemos todos que isso não é possível. Os deputados e senadores fazendo uso dessas verbas já é um absurdo pela falta de transparência e pela falta de equidade na distribuição dos recursos. Imagina alguém de fora do Legislativo fazendo esse tipo de solicitação. Mas criou-se um fato consumado. O julgamento não termina nesta quarta-feira, não é o primeiro item da pauta, isso deve ficar para a semana que vem, e ganha-se um prazo para que os parlamentares coloquem em pé essa proposta alternativa de funcionamento desse orçamento secreto. Se essa proposta não for suficiente para convencer a maioria do Supremo a manter em vigor essa distribuição de verbas que favorecem a cúpula do Legislativo, eles vão arrumar outra maneira de assegurar a sobrevivência do esquema. Vão fazer, inclusive, se for necessário, é o que está sendo conversado nos bastidores, vão fazer, inclusive, emenda constitucional, se for necessário, para manter esse orçamento. E no orçamento do ano que vem já estão assegurados aí 19,4 bilhões para financiar esse orçamento secreto, que agora pode virar semissecreto, pode mudar de endereço, em vez de ser distribuído nos gabinetes
dos presidentes da Câmara e do Senado pode passar a ser distribuído na comissão, nas comissões temáticas, pode haver uma distribuição mais equilibrada entre os partidos, de modo a incluir o PT, incluir os partidos de esquerda que agora estão em alta no governo Lula, mas o fato é que isso não vai deixar de existir. A única novidade é que abriu-se uma brecha para que o Lula participe dessa negociação, para que o novo governo estabeleça algum modo de convivência com o Centrão e os seus congêneres. Então, abriu-se essa brecha. O Lula pode, por exemplo, reivindicar, você vincule de alguma maneira esse gasto do qual os deputados e os senadores não abrem mão a alguns projetos do governo. Abriu-se essa brecha, mas o mercado vai continuar funcionando, Diego. Agora, tem alguma expectativa para o voto da ministra Rosa Weber, Josias? Ela que é relatora, né? Eu li aqui no UOL que deve ser um voto extenso. Tem como fazer um prognóstico ou só aguardando mesmo? Ontem eu falava com um ministro do Supremo, ele me dizia que, primeiro, a Rosa, diferentemente de outros ministros, ela não costuma compartilhar o seu voto. Mas o que se diz, com base em informações que são fornecidas ali nos subterrâneos do tribunal pela assessoria da Rosa Weber, é que será um voto longo e será um voto muito duro contra o orçamento secreto, contra a falta de transparência. E, pelo que se diz na assessoria da ministra, o voto dela será pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. É possível que o voto dela ela consiga expor na integralidade nessa primeira sessão. Como já dissemos, não deve terminar hoje o julgamento, isso vai ficar para a semana que vem, e ganha-se um prazo entre o voto da ministra Rosa e a proclamação do resultado, ganha-se um prazo para esse conchavo que está sendo feito no circuito Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Na prática, Diego, o Supremo virou uma terceira Câmara, uma terceira casa do Legislativo. É como se os parlamentares tivessem a perspectiva de que alguns ministros raciocinassem politicamente e não com os olhos voltados para a Constituição. A esse ponto chegamos. Então, nessa negociação, o Lula pode obter alguma vantagem, alguma diferença em relação ao que ocorre hoje. Hoje, o Executivo está completamente fora desse processo que resultou no orçamento secreto. O Executivo apenas paga a conta. Tem a prerrogativa, como essa emenda não é impositiva, como outras são, emenda individual, emenda de bancada, são impositivas. Uma vez decididas no Congresso, o governo é obrigado a pagar. Esta não é impositiva, mas há uma imposição indireta, uma vez que, se não pagar, o governo não obtém o que deseja no Congresso. Então, criou-se uma outra válvula de negociação. Antigamente, Diego, o governo, para obter maioria no Congresso, distribuía cargos na esplanada dos ministérios. Agora, além da distribuição de cargos, que já está sendo providenciada pelo Lula, há essa válvula que o Centrão abriu, uma linha direta no orçamento. Então, o Centrão decide onde aplicar o dinheiro, envia o dinheiro para as prefeituras, segundo a sua conveniência, e não se discute a qualidade do gasto, não se discute nem mesmo que tipo de investimento está sendo feito. E isso é um convite à corrupção, é um convite à roubalheira, que é o que está acontecendo.